Olá pessoal, aqui é Jeff Alves e vocês estão ouvindo mais um episódio da nossa série sobre Édipo Rei do nosso podcast Odisseia Filosófica. No episódio de hoje, vamos destrinchar 6 conceitos fundamentais que fazem de Édipo Rei uma obra tão perturbadoramente atual. Após fecharmos a narração da peça, agora estamos discutindo os conceitos que ela trabalha. Neste primeiro momento, estamos discutindo alguns temas de modo mais geral, antes de termos alguns episódios para destrinchar um pouquinho mais, tá? Então, como se a gente estivesse vendo esses conceitos em camadas para que a discussão fique mais fluida de um certo modo. No episódio anterior, discutimos a amartia, a hubris e a responsabilidade coletiva, e hoje vamos falar sobre ironia dramática, cegueira metafórica, o embate entre razão e intuição, o amor que protege, mas principalmente, e aqui vou dedicar mais tempo, sobre 2 mecanismos que conhecemos muito bem: a negação e essa eterna questão do destino versus livre-arbítrio. Então, pega o café, se acomoda aí, que hoje a conversa vai ser daquelas que faz a gente parar para pensar na nossa própria vida. Não que as outras conversas que tivemos também não fizeram, né? Mas hoje é um daqueles episódios pra gente parar para pensar. Bom, vamos começar com um conceito que, na verdade, vocês já conhecem, pois falamos já sobre isso nos episódios anteriores e vale revisar. Ironia dramática é quando nós, espectadores, sabemos algo que o personagem, lá na peça, não sabe. É como aquela cena clássica: você tá vendo um filme, o assassino tá escondido atrás da porta, você tá vendo o assassino escondido atrás da porta, você vê, mas o protagonista não. O personagem principal ali do filme, o personagem ali do filme, não tá vendo. Seu coração dispara, porque você sabe que vai dar errado, você quer avisar, mas você não pode. E isso é ironia dramática. Em Édipo Rei, Sófocles usa esse recurso de forma genial. Desde o primeiro minuto da peça, nós sabemos que Édipo matou o pai e casou com a mãe. E sim, a gente já começa a peça sabendo do spoiler do final da peça. O público ateniense, inclusive, também. Ele conhecia o mito. Mas Édipo, na peça, o personagem Édipo, não faz a menor ideia. Então imaginem a atenção. É como se você soubesse que seu amigo está sendo traído, mas ele continua falando que a esposa é maravilhosa. E você fica ali, desconfortável, querendo falar pro seu amigo que ele tá levando chifre, né? E você não podendo, porque se você for falar, você vai sair por errado, você vai sair por ruim, vão dizer que você tá mentindo. E agora, multiplique isso por uma questão envolvendo parricídio e incesto. Mas aqui está o genial de Sófocles. Ele não usa essa ironia só para criar suspense. Ele usa para nos fazer refletir sobre a nossa própria cegueira. Quantas vezes nós não enxergamos o óbvio sobre nossas próprias vidas? Quantas vezes os outros veem coisas sobre nós que nós mesmos não conseguimos ver, né? Então, quantas vezes não somos nós aquele personagem lá do filme de terror que tá muito na cara que se ele fizer aquilo vai dar ruim, e ele ainda assim faz, né? Então, talvez, se nos filmes de terror eles seguissem as escolhas que a gente já de antemão sabe que dá ruim em filme de terror, né? Tipo, tá em grupo, não se separem, por favor, né? Se eles não se separassem, dava tudo certo. Mas muitas vezes a gente não para pra pensar que talvez, se nós estivéssemos lá naquela situação, nós iríamos fazer talvez até pior do que o personagem do filme tá fazendo, né? Talvez a gente morreria até mais rápido lá do que o restante do pessoal que morreu primeiro, né? Então, muitas vezes a gente pensa que aquela outra pessoa, né, que aquele personagem daquele filme, daquela peça, daquela série, foi muito previsível, né? Fez uma coisa que tava na cara que não era para ele fazer, sendo que muitas vezes, sim, nós fazemos coisas que tava na cara que não era pra gente fazer, nós fazemos coisas que não faz sentido em relação aos nossos interesses, nós fazemos coisas que podem nos prejudicar. Muitas vezes nós temos todas as peças para juntarmos o quebra-cabeça e sabermos de uma verdade, mas a gente ainda assim nega. Então, e por falar em não conseguir ver o óbvio, isso nos leva diretamente ao próximo conceito de hoje: a cegueira metafórica.
Cegueira metafórica é um dos conceitos mais poderosos do Édipo Rei. E aqui, meus amigos, Sófocles faz um jogo de palavras que é simplesmente brilhante. Tiresias, o adivinho, é fisicamente cego, mas enxerga a verdade. Édipo tem olhos perfeitos, mas é completamente cego para a realidade. No final, quando Édipo finalmente vê a verdade, ele fura os próprios olhos. E fica cego também. Genial, não? Vocês já passaram por isso? Aquela situação que todo mundo vê que você está sendo enganado, que você está sendo enganada, menos você. Ou que você está numa relação tóxica e abusiva, todo mundo chega para você e fala: larga dessa pessoa que não vai dar certo, larga essa pessoa que vai dar ruim, mas você insiste que está tudo bem, que é só intriga da oposição. É exatamente isso que acontece com Édipo. Ele tem todas as pistas na sua frente, mas se recusa a conectar os pontos. É como se ele usasse óculos escuros numa sala escura e ainda reclamasse que não está conseguindo ver. Sófocles está nos mostrando que, às vezes, a cegueira é uma escolha inconsciente. Não vemos porque não queremos ver. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque quando não queremos ver a verdade, geralmente é porque nossa mente racional está brigando com talvez algo mais profundo. E aqui a gente tem um dos embates mais fascinantes da peça, continuando, né? Porque Édipo é o homem da razão, o herói. Tiresias é o homem da intuição divina, o vidente. Édipo é o cara que resolveu o enigma da esfinge e salvou a cidade. Ele é lógico, racional, confia na capacidade humana de resolver problemas. É o primeiro detetive da literatura, se a gente for parar para pensar, né? Ele investiga, faz perguntas, procura evidências. Tiresias, por outro lado, simplesmente sabe. Ele não precisa investigar. A verdade chega até ele por canais que a razão não consegue explicar. Ele é um adivinho, ele é uma espécie de profeta, né? A gente pode até fazer um paralelo. Sabe aquela pessoa que... Ou você mesmo, ou você mesma, que às vezes do nada a fofoca cai no seu colo e você descobre uma história que estava se passando por aí, que você não sabia, e parece que a informação chegou até você. A fofoca chegou até você de alguma forma, né? Você descobriu sem nem procurar, né? Obviamente, Tiresias também descobria sem nem procurar, mas era por um outro canal, né? Por um canal de intuição, né? Por um canal profético. Aqui é como aquela discussão entre ciência e religião, entre lógica e fé. Édipo representa o homem moderno, que acredita que pode descobrir tudo através da razão. Tiresias representa a sabedoria ancestral, que aceita mistérios além da compreensão humana. O interessante aqui é que os dois estão certos. Édipo realmente descobre a verdade através da investigação. Édipo realmente descobre a verdade por meio da lógica. Embora Tiresias já sabia desde o início. Sófocles não está dizendo que um caminho é melhor que o outro aqui. Ele está mostrando que ambos levam ao mesmo lugar. A verdade, que muitas vezes não queremos aceitar, a verdade, que muitas vezes é óbvia e a gente não vê, não enxerga, né? E aqui eu lembro de uma dúvida que muitas vezes nós temos. Como distinguir o que são vozes da nossa cabeça da nossa intuição? E aqui eu convido vocês para pensarem em Platão. Podemos pensar na ideia do bem em Platão, que é a maior ideia, né? Então, mais importante do que questionarmos se algo que nós estamos pensando é das vozes da nossa cabeça, né? Se é uma fantasia, se é imaginação ou se é intuição. Questione primeiro o conteúdo do pensamento. Tanto faz se é sonho, se é intuição, se é voz da sua cabeça, enfim. Questione o conteúdo. Por que você não questiona o conteúdo? Faz sentido para você esse pensamento? Essa ideia faz sentido para você? Esse sonho faz sentido para você? Você está de acordo com o que você pensou? Como diria Platão, sem pensarmos em termos éticos, isso tem relação com o bem? Isso tem relação com a ideia do bem? Isso é ético? Isso faz sentido em relação ao seu propósito? Isso vai te levar a crescer de alguma forma?
Questione o conteúdo, não se é uma coisa ou outra. Né? A gente vê aqui no Sófocles que, por uma coisa ou outra, a gente consegue chegar à verdade, às vezes de um modo mais lento, às vezes de um modo mais rápido. E é aqui que chegamos ao cerne da questão, pessoal, porque quando o Édipo se depara com essa verdade que tanto a razão quanto a intuição apontam, o que ele faz? Ele nega. Ele simplesmente nega. Ele não quer saber se é razão ou intuição, se faz sentido ou não. Ele apenas nega. E é isso, meus amigos, que nos leva ao primeiro dos dois conceitos mais importantes do episódio de hoje. O primeiro conceito mais importante do episódio de hoje que iremos trabalhar é a negação, que é um mecanismo de defesa. Gente, vamos parar um pouquinho com a literatura, tá? Vamos pensar aqui em termos psicológicos, ainda que de modo simplificado, tá? Porque o que Sófocles descreveu em Édipo Rei, podemos pensar que, de alguma forma, o Freud sistematizou 2.400 anos depois. Negação é um mecanismo de defesa psicológico. É quando nossa mente simplesmente se recusa a aceitar uma realidade que é muito dolorosa, muito ameaçadora para a nossa autoimagem, muito ameaçadora para a nossa estabilidade emocional. Vocês conhecem aquele fumante que diz, eu posso parar quando eu quiser? Né? O alcoólatra que, eu só só bebo socialmente, né? Eu não sou viciado em álcool, não sou alcoólatra. Eu bebo socialmente aos finais de semana. Ou ainda, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Aquela pessoa que está sendo traída, todo mundo sabe que ela está sendo traída, mas ela continua defendendo o parceiro. O parceiro muitas vezes dá todos os sinais, mas ela ainda continua defendendo. Ela não consegue enxergar. Ou quando você diz que não gosta de frequentar determinado tipo de lugar, determinado tipo de ambiente, e toda semana você está lá frequentando o lugar. Né? Quando você diz que determinada amizade é tóxica e abusiva, e você está lá toda semana com ela, saindo com ela. Né? As outras pessoas, às vezes, nós temos consciência, né? Até achamos que não gostamos, até achamos que não estamos próximos, até achamos que não fazemos e fazemos. Isso é uma coisa. Às vezes nem isso. Às vezes você se ilude, você acha que pode parar, você acha que só bebe socialmente, né? Você acha que a outra pessoa não trai, que ela é muito fiel, né? Que é uma pessoa muito justa, uma pessoa muito boazinha, né? E coisas crescendo na sua cabeça, basicamente. Ou coisas saindo do seu bolso. No caso de golpe financeiro, né? Então, isso é uma negação, tá? Não é burrice, não é ingenuidade, é um mecanismo de proteção do nosso inconsciente. Nossa mente funciona, em determinados termos, assim. Quando a informação é muito ameaçadora, tá? Que ameaça a nossa identidade, ameaça a nossa segurança, ameaça o mundo como a gente conhece, o cérebro literalmente bloqueia a informação. É como se ele dissesse, não, isso não pode ser verdade, porque se for, meu mundo desanda. E vejam como isso funciona em Édipo. Tiresias chega e fala claramente, você é o assassino que você procura. Você matou Laio. Qual é a reação de Édipo? Ele não investiga a afirmação, ele não pede detalhes de afirmação, ele não fica curioso sobre a afirmação. Ele ataca o mensageiro. Tiresias é um charlatão, ele está mentindo, ele foi comprado por Creonte, tão de esquema contra mim. Estão querendo me dar golpe. Édipo cria toda uma teoria da conspiração para não ter que lidar com a possibilidade de que Tiresias estava falando a verdade e que ele é um assassino. Nem passa na cabeça dele que poderia ser verdade isso. E depois, quando alguém conta para ele a história da morte de Laio, na encruzilhada, um homem sozinho, matando vários, aí começa a cair a ficha. Aí ele começa a ficar preocupado de descobrir se era um ou vários homens que mataram Laio, né? Quando ele começa a pensar na história que ele escutou, de como é que Laio morreu. Bom, e a gente sabe como é que termina isso. Ele acaba ouvindo no decorrer da peça descrições que vão devagarzinho se encaixando com o que ele fez. Mas mesmo no primeiro momento que a primeira peça é colocada na mesa, ele não pensa, meu Deus, pode ter sido eu. Ele se agarra no detalhe dos números, porque um detalhe é mais fácil de processar do que a verdade devastadora. Tá? Ele tenta negar aquela verdade. E isso é muito atual. Tá? Tão atual que chega a dar medo.
vivemos numa era de negação coletiva e individual, negação da verdade, inclusive. Quantas vezes não vemos pessoas negando as mudanças climáticas, negando coisas que têm grandes evidências científicas, como, por exemplo, negando que as vacinas funcionam, né? Ou negando problemas de saúde que são óbvios, até que seja tarde demais. Na política, então, nossa, é um festival de negação. Políticos negando corrupção, mesmo com áudio, vídeo, documento. E nós, cidadãos, às vezes negando que nosso candidato favorito, que nosso político de estimação fez algo errado, né? Passando pano para o político de estimação. Mas olha, não estou aqui para julgar, tá? Não estou aqui para julgar, né? Sempre você fala isso antes de julgar, né? Porque a negação não é uma falha de caráter. É uma característica humana. Todos nós, infelizmente, fazemos isso. Felizmente ou infelizmente. Todos nós negamos alguma coisa. Seja um problema de relacionamento, uma questão profissional, um vício, uma limitação. Então, quando a gente nega que o nosso companheiro, que a nossa companheira está nos traindo, é, de certo modo, uma proteção para o nosso mundo não cair. Quando a gente nega que não tem um vício, é uma forma de proteção para nosso mundo também não cair. Né? A gente tem uma imagem muito boa sobre nós mesmos. E qualquer coisa que comprometa essa imagem faz com que a gente tenha algum tipo de reação. Uma dessas reações é a negação daquilo. Né? A gente racionaliza e nega. A gente não para processar o que pode ser verdade. Né? Às vezes, está muito na nossa cara, mas a gente prefere negar de modo inconsciente do que lidar com as consequências daquela informação ser verdadeira. Às vezes é mais fácil continuar uma mentira do que lidar com a verdade. Às vezes é mais fácil que a gente lide, viva uma vida de mentira, do que cair a ficha de que a vida que a gente vive é uma vida de mentira. E qual é o preço disso? Qual é o preço da negação? Porque para Édipo foi devastador. Para nós, bom, depende do que a gente está negando. E isso nos leva à questão muito mais profunda, talvez, de toda a peça. Porque se Édipo nega a verdade, se ele luta contra a verdade, é porque ele tem uma escolha, certo? Se ele luta contra a previsão que fizeram contra ele, é porque ele tem escolha. Ou será que não? Ou ele já estava predestinado a fazer exatamente isso, incluindo a negação? E aqui a gente chega à questão mais incômoda da peça, né? Uma questão que incomoda os filósofos há milênios e que talvez você tenha mais se incomodado até aqui. Destino versus livre-arbítrio. E, bom, se existe um tema que faz a cabeça da humanidade pegar fogo há milhares de anos, é este. Somos livres para escolher nosso caminho. Ou nosso destino já está escrito. Está tudo pré-determinado ou a gente tem liberdade de escolha total? Bom, em Édipo, o oráculo profetiza que Édipo vai matar o pai e casar com a mãe. Para escapar disso, Laio abandona o filho. Para escapar disso, Édipo foge de Corinto. E todas as tentativas de escapar do destino são exatamente o que fazem o destino se cumprir. É como aquelas profecias autorrealizáveis. Sabe quando alguém fala você vai fracassar nessa prova e isso deixa tão nervoso que você realmente fracassa? Ou quando dizem seu relacionamento não vai dar certo. E isso cria uma tensão que no final o relacionamento de fato não dá certo. Né? Mas aqui está uma questão que não quer calar. Se Édipo não tivesse tentado escapar do destino, o destino teria se cumprido mesmo assim? Ou é justamente porque ele tentou escapar que as coisas aconteceram? Nos exemplos que eu dei. Se a pessoa não tivesse dito que você ia fracassar na prova, será que você realmente se sairia bem na prova porque ela não falou? Se uma pessoa não tivesse dito que seu relacionamento não ia dar errado, será que ele teria dado certo se ela não tivesse falado? Será que foi só isso que fez a coisa acontecer? E aqui a gente tem um paradoxo, de certo modo. Édipo é livre para tentar mudar seu destino, mas essa própria liberdade é parte do destino na peça. Bom, se a gente for rapidamente, né, de um modo bem simplificado, falar das perspectivas filosóficas sobre essa questão, a gente pode resumi-las em 3 campos. Primeiro, temos os deterministas,
que são aqueles que consideram que tudo já está determinado. Suas escolhas são ilusões. Você vai fazer o que estava, de certo modo, predeterminado a fazer. Eu falo de certo modo porque, dependendo da linha, isso aqui vai variar um pouquinho. Tá? É uma visão meio assustadora. Concordam? Segundo, porque fica aquela coisa, não temos liberdade. Tudo que você vai fazer, você já estava pré-determinado. Seja uma coisa meio fatalista do destino, seja algo do tipo, não, suas experiências, o seu código genético, seus hábitos vão fazer você sempre fazer determinada coisa. Está pré-determinado pelo seu corpo, de certo modo, pelas suas experiências, pelas suas vivências. E, segunda posição, os libertários. Não os políticos, tá? Os filósofos. Para eles, somos completamente livres. O futuro é aberto. Nossas escolhas realmente importam e podemos mudar o curso da história. Nós estamos totalmente livres para fazer o que quisermos sem nenhum tipo de condicionamento. E temos, em terceiro, os compatibilistas, que é um pessoal que tenta conciliar as duas coisinhas. Eles dizem que podemos ser livres mesmo no universo determinista. É complicado, mas a ideia é que você é livre quando age de acordo com suas próprias vontades e razões, mesmo que essas vontades sejam determinadas, mesmo que essas razões, mesmo que as suas escolhas, de certo modo, estejam condicionadas. Ainda há um certo grau de liberdade. Bom, para a gente deixar até de um modo mais ilustrado, imagina uma pessoa que ama chocolate. Ama chocolate e vai comprar sorvete. Tem lá baunilha, morango, napolitano, doce de leite. Tem cada sorvete mais maravilhoso que outro, mas ele escolhe chocolate ao invés de qualquer outra coisa. Ele ama chocolate, então escolheu chocolate. Um compatibilista diria, tá, ele escolheu chocolate porque agiu conforme o seu desejo, tá? Inclusive ele poderia ter escolhido uma outra coisa. Nada impediria ele de escolher uma outra coisa. Os deterministas diriam, não, você não escolheu amar chocolate. Isso foi determinado pela sua genética, isso foi determinado pelas suas experiências, e mesmo que se fosse o caso de você escolher baunilha, ainda foi determinado pelas suas experiências de alguma forma. Alguma coisa ainda condicionou você a escolher a baunilha, alguma coisa condicionou você a escolher o que for, que quer que você escolhesse. O libertário seria do tipo, você escolhe o que você quiser, escolhe o que você der na telha, porque não existe condicionamento algum, sabe? Eu tô tentando aqui simplificar ao máximo a questão, tá? Então me perdoe pelo simplificado didático que eu tô dando para vocês, mas é para vocês entenderem que existem visões que falam que há condicionamentos que não temos como fugir desses condicionamentos, existem visões que falam que há uma liberdade total, independentemente de fatores naturais, biológicos, religiosos, sociais, enfim, experiências, e existe uma outra visão que tenta de certo modo equilibrar as duas, tá? É um pouquinho, mesmo que existam condicionamentos, ainda assim existe um grau de liberdade. E essa questão é super atual, inclusive, ela está sendo muito debatida em filosofia da mente, tá? Que é um ramo da filosofia que tem muita discussão hoje. Hoje a gente sabe coisas que Sócrates nem sonhava na época dele, inclusive, para essa discussão. Sabemos que a nossa genética influencia a nossa personalidade, né? Sabemos que fatores biológicos influenciam a nossa personalidade, né? Fatores sociais, fatores ambientais. Sabemos que traumas na nossa infância podem moldar o nosso comportamento também. Sabemos que determinadas condições neurológicas também podem afetar as nossas decisões. Alguns estudos mostram, inclusive, que nosso cérebro decide antes mesmo de termos consciência da decisão, tá? Nosso cérebro, ele decide antes de termos consciência da decisão. E tem alguns pesquisadores que apontam isso. Então, o que é que sobra de livre-arbítrio aqui pra gente? Se meus genes me predispõem para uma depressão, né? Se minha infância me deixou com problemas de abandono que até hoje eu tento resolver, se meu cérebro toma decisões antes da minha consciência, onde é que está a minha liberdade? E aqui está o interessante, mesmo sabendo disso tudo, nós continuamos agindo como se fôssemos totalmente livres. Continuamos fazendo planos, continuamos tomando decisões, continuamos assumindo responsabilidades, e isso não é incoerência, é, de certo modo, uma necessidade existencial.
Porque mesmo que tudo esteja determinado, nós não sabemos qual é a nossa determinação. É como o Édipo, ele não sabia qual era seu destino até que ele se cumprisse. Ele sabia até o final, ele não sabia o como isso ia se desenrolar. Ele teve que agir como se fosse livre, embora agindo como se fosse livre, ele acabou chegando exatamente onde a previsão tinha indicado para ele antes. E mesmo ele chegando exatamente onde estava predeterminado para ele chegar, ainda assim, para o Édipo, ele foi livre nas suas escolhas. Ele tentou, de fato, fugir do destino, mas acabou, ao fazer isso, gerando o que era predito para ele. Talvez isso aqui seja um indicativo de que Sófocles não se importava se nós somos verdadeiramente livres, se nós somos determinados. Importa que temos que viver como se fôssemos livres, assumindo as consequências das nossas ações, mesmo que essas ações estejam predeterminadas. O Édipo, mesmo estando diante de uma visão determinista, uma visão fatalista, como é colocado na peça, ele age, né, ele se porta, ele se posiciona como se ainda assim ele fosse livre. Ele assume as consequências das ações dele. Ele se pune pelo que ele fez. Certo? Aqui a gente está discutindo rapidamente a questão do livre-arbítrio. Obviamente é uma questão muito mais profunda. Obviamente é uma questão que tem muitas respostas. Obviamente é uma questão que tem ainda mais perguntas, tá? Que é uma questão que foi cravada. Se a gente fosse ter que assumir que não temos livre-arbítrio, muita coisa teria que mudar, inclusive. Nosso sistema do direito, por exemplo, teria que mudar. Nosso sistema pedagógico teria que mudar, tá? Mas a gente não... Tem bons argumentos em favor de cada visão, que hoje é defendida, tá? Que hoje continua sendo defendida. Mas ainda assim, a gente tem esse caos existencial, né? Entre destino e liberdade, entre livre-arbítrio e condicionamento, entre verdade e negação, né? Entre razão e intuição. E aqui, não estou discutindo nesse episódio se temos ou não livre-arbítrio, com a minha opinião sobre isso, né? Com a minha visão sobre isso. Não é exatamente a ênfase desse episódio. A ênfase desse episódio é mostrar o caos existencial que a peça do Sófocles aponta, tá? Inclusive, qual a visão que, de certo modo, ele está indicando aqui. E, para finalizar, né, eu falei que eram 5 pontos. A gente já viu o primeiro, que foi a ironia dramática, o segundo, a cegueira metafórica, o terceiro, razão versus intuição, o quarto ponto, a negação, o quinto ponto, destino versus livre-arbítrio. Agora vamos para o sexto ponto, que é algo muito humano, que é algo muito tocante, que é o amor. Bom, em meio a toda essa tragédia, há um momento muito humano e muito tocante. Jocasta tentando proteger o Édipo da verdade. Quando as peças vão começando a se encaixar, quando fica claro para onde a investigação está levando, Jocasta faz algo muito simples e profundo. Ela tenta parar o Édipo. Pare com isso, não investigue mais. Pelo amor dos deuses, deixa isso para lá. Ela já entendeu tudo. Lá dentro ela já entendeu tudo. Ela está começando a processar que existe a possibilidade de Édipo ser seu filho e seu marido. Mas em vez de correr gritando, ela tenta poupar ele da dor, inclusive da dela, de certo modo, né? Isso é amor. Inclusive aqui tem um amor, de certo modo, conjugal, que se casaram, mas existe um amor materno aqui também envolvido, né? Ela era tanto mãe quanto esposa do Édipo. E aqui não é um amor romântico dos filmes, mas aquele amor maduro que às vezes significa proteger a pessoa amada de verdades que são devastadoras. É como quando você descobre que seu parceiro tem uma doença grave e tenta criar um ambiente normal para ele. Ou quando você sabe que sua empresa vai fechar, mas não conta para sua esposa até ter certeza para não preocupá-la de modo desnecessário. Então, Jocasta representa essa sabedoria feminina que entende que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda investigação precisa ser levada até o fim. Às vezes, o amor significa criar uma barreira entre a pessoa amada e a realidade. Claro que não funciona. Édipo é incapaz de parar. É da natureza do Édipo não parar. Ele iria continuar a investigação. Mas o gesto de Jocasta revela algo muito bonito para o amor humano.
a disposição de se sacrificar para poupar o outro, né? E quando ela percebe que não pode protegê-lo, infelizmente ela escolhe a única saída que ela conhecia, infelizmente. Então, pessoal, vejam que interessante, todos esses conceitos se conectam numa rede complexa da experiência humana. A ironia dramática nos mostra que sempre sabemos menos do que pensamos. A cegueira metafórica revela às vezes, ou melhor, a cegueira metafórica revela que às vezes não vemos porque não queremos ver. O conflito entre razão e intuição nos lembra que existem diferentes formas de conhecimento, que podem inclusive levar às mesmas verdades, ainda que por vias diferentes. A negação nos protege de verdades insuportáveis, mas também nos impede de lidar com a realidade. Às vezes é melhor não cair a ficha, mas às vezes é, sim, mais interessante que a ficha caia. Embora exista um preço para essa ficha cair. A tensão entre destino e livre-arbítrio nos força a viver numa espécie de incerteza. A gente continua agindo como se fôssemos livres, sem saber se realmente somos. A gente continua tomando nossas escolhas, sem saber se realmente a gente foi livre para escolher aquelas escolhas ou se já estávamos condicionados a escolher. E ainda assim, nós assumimos as responsabilidades pelos nossos atos, ainda assumimos as responsabilidades por nossas escolhas, ainda que muitos desses atos, ainda que muitas dessas escolhas possam ser condicionadas. Se não todas, né? Dependendo da visão, todas foram condicionadas. E o amor, bom, o amor tenta proteger, mesmo quando a proteção é impossível. E sabe o que é que mais me impressiona? É como o Sófocles, há 2.500 anos, conseguiu capturar isso com muita precisão, né? De modo que até hoje a gente está discutindo isso. Já estamos no 8º episódio, já estamos no 8º episódio discutindo isso. Então, Édipo Rei não é só uma tragédia, é um manual de psicologia humana, podemos pensar, né? Um manual da natureza humana. É um espelho onde podemos ver nossos mecanismos de defesa, nossas negações, nossos dilemas existenciais, e talvez seja por isso que a peça ainda nos perturba tanto, porque Édipo somos todos nós. Investigamos verdades que não queremos encontrar, negando realidades que não queremos aceitar, amando pessoas que tentamos proteger, vivendo como se fôssemos livres num universo que talvez já tenha tudo determinado. Num universo onde talvez todas as nossas escolhas já foram condicionadas. Tá? Vocês podem até... Eu sei que tiveram de vocês que vieram no meu privado e perguntaram sobre essa questão do livre-arbítrio, né? E aí vocês veem nesse episódio aqui, falei livre-arbítrio e não levei a lugar algum, né? Que não disse tem, não tem. Mas realmente é uma discussão que tem bons argumentos em cada... a favor de cada linha, tá? Mas uma que dá pra gente considerar é que o livre-arbítrio ainda é o melhor modelo que temos para explicar as nossas ações, para explicar como nós funcionamos, de certo modo. Ainda que sabemos que existem condicionamentos, ainda que sabemos que esses condicionamentos são muitíssimo relevantes, tá? Mas ainda assim é o melhor modelo que temos, tanto para determinadas situações, ou melhor, determinadas áreas. Saber que temos esse livre-arbítrio ajuda a pensarmos o mundo como nós pensamos hoje, ajuda a termos a visão de mundo como nós a temos hoje. Se não tivéssemos livre-arbítrio, por exemplo, teríamos que jogar fora todo o direito. Nós não escolhemos o que... Nós não tivemos escolha em relação a fazer algo. Então, como é que eu vou ser penalizado por algo que eu não tive escolha? Né? Ou por que eu vou levar a maior pena se eu não fiz com a intenção, se eu não fiz com a escolha, né? Se eu fui pré-determinado a fazer aquilo? Eu sei que tem casos, sim, que hoje você vê que a ciência mostra realmente essa pessoa não teve escolha de fazer isso aqui. Não pode ser penalizada. Existem alguns casos, de fato, assim, né? Mas a gente não trabalha com todos os casos são assim, né? Imagina se a gente fosse... E eu vou utilizar um exemplo aqui, mas só para vocês entenderem a complexidade da questão, porque muitas vezes a gente vê essa questão ser discutida e não levar em consideração o todo. Só leva em consideração, por exemplo, só a neurociência, só a biologia, só a religião, tá? Aqui, na semana passada, teve um caso que um rapaz agrediu, aqui em Natal, uma moça com 60 socos em alguns segundos, né? Foi um caso
aterrorizante de se assistir, né? Uma monstruosidade que aconteceu. E imagina se alguém chegasse e levantasse a defesa, não, mas ele agiu assim porque ele não teve escolha a não ser fazer aquilo. A gente nem consegue pensar nessa possibilidade, entende? Porque a gente pensa, não, ele teve escolha sim. Precisa ser responsabilizado sim. Precisa pagar sim pelo que ele fez. Né? Estragou a vida da moça. Inclusive, né? Tá passando por uma cirurgia. Talvez tenha que passar mais de uma cirurgia, né? E aí, se você defende a ideia de que não temos livre-arbítrio, basicamente você está dizendo que num caso como esse ele não poderia ser responsabilizado, porque no nosso sistema jurídico, dependendo do caso, dependendo do condicionamento, ah, não haveria uma penalização, ou mesmo se houvesse uma penalização, seria a menor possível, tá? E a gente sequer consegue imaginar numa monstruosidade dessa a pessoa não pagando pelo que ela faz. Embora a gente saiba que sim, muitas vezes a justiça não é feita. Né? A gente sabe que sim, mas a gente torce para que seja feita. Tá? Mas é só para vocês terem ideia de que muitas vezes a discussão do livre-arbítrio levanta questões muito problemáticas, que simplesmente você chegar e dizer, ah, não, não existe, ou você chegar e dizer, ah, sim, sim, existe, é, é um pensamento que precisa ser melhor trabalhado, tá? Porque é uma ideia que ela está intrínseca a muitas coisas da nossa visão de mundo hoje, inclusive o direito. Então, eu não estou nesse episódio fazendo a discussão sobre o livre-arbítrio, não é o objetivo desse episódio, mas sim fazer vocês pensarem, porque é o objetivo, de certo modo, da peça, hoje, se sim, nós somos condicionados, ou se sim, nós somos livres, e mesmo que fôssemos livres, mesmo que fôssemos condicionados, como é que a gente se porta aqui, né? Tá, e se nós fôssemos condicionados, a gente fazer esse exercício de reflexão, né? O Édipo agiu assim porque estava condicionado a fazer, ou o Édipo agiu assim porque ele estava livre de fazer, ou o Édipo estava livre de fazer, mas acabou sendo levado ao que estava condicionado, tá? Então, leva a gente a refletir. A proposta aqui é fazer com que vocês reflitam sobre, tá? Esse dilema existencial. Reflitam sobre esse dilema existencial. E saibam que não é um dilema fácil de resolver, e saibam que determinadas escolhas de resolução desse dilema podem levar a consequências bem nefastas, bem problemáticas, como é o caso, por exemplo, do que eu falei aqui do direito. Bom, a gente chega ao fim desse episódio. Espero que tenham gostado da nossa conversa sobre os mecanismos psicológicos em Édipo Rei. Depois, peço que vocês reflitam. Parem e reflitam. Da próxima vez que tiver uma situação difícil, se perguntem: vocês estão sendo como Édipo? Eu estou sendo como Édipo. Eu estou negando alguma verdade óbvia? Eu estou tentando controlar um destino que talvez seja incontrolável? No próximo episódio, vamos mergulhar em mais interpretações sobre a obra, tá? Em mais conceitos sobre a nossa obra do Édipo. Ainda prometo que, sim, ainda tem previsto mais episódios para a gente falar mais um pouquinho sobre o livre-arbítrio. Não vamos parar aqui não, tá? Não vamos parar aqui não. Então, mas parem para pensar assim, determinadas coisas que vocês passaram na sua vida. Já pensou que determinadas coisas muito problemáticas que vocês passaram, talvez elas é, talvez elas sempre teriam que ter acontecido, infelizmente, tá? Ou você parar para pensar em olhar para o passado e dizer, infelizmente aconteceu, não tem mais o que fazer, não tem mais o que mudar, tanto faz se eu sou livre, tanto faz se eu fui condicionado, tanto faz se era meu destino que aquilo acontecesse, eu tenho que conviver com o fato de que o passado aconteceu e que foi daquela forma. Eu tenho que conviver com aquele passado que aconteceu, por mais penoso, por mais doloroso, por mais desafiador que é ter passado por aquela situação, ter passado por aquele momento, mas ainda assim a vida segue. A vida segue e temos o agora. Né? O passado já passou. O passado já passou. O Édipo já tinha matado o pai dele. O Édipo já tinha casado com a mãe dele. O Édipo já tinha, inclusive, tido 2 filhos com a mãe dele. Né? E o que é que ele resolve fazer no agora? Se punir pelo que ele fez. Faria sentido uma punição do Édipo se ele não teve escolha de fazer aquilo? Fica a questão. Será que ele deveria ser penalizado por algo que ele não teve escolha? Será que
O Édipo, nessa peça, ele na verdade foi apenas utilizado pelos deuses, ele era apenas uma peça de um tabuleiro cósmico, onde o que ele achava que era escolha era apenas os deuses brincando com ele. Será? Será? Ou será que não? Ou será que não? Ele realmente foi livre, ele realmente poderia ter mudado o destino dele e, infelizmente, ele fez exatamente tudo aquilo que ele precisava fazer para que o destino se cumprisse. E aqui a gente pensa, será que muitas vezes a gente não acaba escolhendo tudo aquilo que deveríamos escolher para chegar naquele acontecimento problemático? Será que muitas vezes a gente nega a verdade e por negar a verdade a gente chega a vivenciar situações problemáticas? Será que muitas vezes nós agimos como os personagens de filme de terror, que nos colocamos em situações de risco, nos colocamos em situações que sabemos que vai dar errado, sabemos que vai dar confusão, sabemos que vai dar desafio, vai dar dor, vai ter uma dor ali, e ainda assim a gente se coloca, tá? Novamente, eu não estou culpabilizando ninguém pelo passado que teve, tá? Não é esse o ponto. A gente sabe que tem coisas que não aconteceram porque tem coisas que não é culpa nossa, entende? Tem coisas que aconteceram que não foram culpa nossa, não foram um condicionamento nosso. Né? Tem coisas que aconteceram por conta de outras pessoas. Existem outras pessoas no processo. A gente falou sobre a coletividade no episódio anterior. Né? Mas ainda assim aconteceu. Vale você ser responsabilizado por algo que uma outra pessoa fez? Eu sei que aqui na peça não é o ponto. Tá? Não é o ponto. Mas, e sim, se os deuses fossem, que tivessem guiado Édipo, ele deveria ser responsabilizado por algo que foram os deuses que fizeram com ele? Da mesma forma, nós deveríamos ser responsabilizados por situações, né, nos culpar por situações que vivemos que não foi culpa nossa. Infelizmente foram situações em que nós fomos vítimas. Imagina dizer, no caso da monstruosidade, que não, a mulher levou lá, ela aconteceu o que aconteceu porque ela foi condicionada para aquilo acontecer. Ou não, ela foi vítima naquela situação. Ela foi vítima naquela situação. Ela, infelizmente, vai passar por processos que precisaram passar por conta do que ela vivenciou. Né? Ela vai ter que fazer cirurgia para fazer o rosto, né? Enfim. Mas vai ter que fazer, vai passar um bom tempo com a dor do que ela emocional, a dor física, né? A dor mental sobre a vivência que ela teve, infelizmente, né? Ela vai acabar arcando de alguma forma pelo erro de uma outra pessoa, né? Mas aí a gente olha para essa outra pessoa e também, peraí, ela agiu porque não tinha outra escolha? Não, ela precisa ser responsabilizada pelo que ela fez, né? Enfim, entendam que é uma situação complicada essa questão do livre-arbítrio, tá? É uma questão bem complicada. Principalmente trouxe esse episódio que aconteceu recentemente para que vocês parem para pensar, tá? Parem para pensar, porque imagina todas as situações em que você foi uma vítima, você parar e pensar, não, eu fui condicionado aquilo é culpa minha, eu fui condicionado, não tinha consciência. Não faz muito sentido, tá? Eu sei que eu estou trazendo alguns argumentos que não são exatamente a visão dos deterministas, não são exatamente a visão dos compatibilistas, eu estou simplificando aqui. Mas o objetivo aqui é fazer vocês pensarem, tá? Nesse episódio é fazer vocês pensarem. Talvez vocês se sintam ainda mais desconfortáveis do que nos episódios anteriores em relação a essa questão de destino versus livre-arbítrio. Não tem uma resposta. Infelizmente, eu queria ter, mas não tem uma resposta. Tem uma visão que pode ser aquela que para nós explique melhor. Embora essa visão ainda tenha seus problemas. Tá? Eu, particularmente, eu não acredito que somos totalmente determinados. Eu acredito que sim, temos algum grau de escolha. Tá? Mas, enfim, é isso por hoje. Até o próximo episódio. Continuem filosofando, continuem questionando. E lembrem-se que o autoconhecimento é uma jornada, não um destino, e que esses questionamentos enriquecem o nosso caminho. Gostaria de que vocês comentassem, inclusive. Gostaram do episódio? Né? Tiveram alguma dúvida? Vocês acham que realmente nós temos livre-arbítrio? Nós temos liberdade? Ou vocês acham que sempre nós somos condicionados? Como é que vocês veem essa visão? Comenta aí embaixo também, que nos ajuda bastante a, noutra ocasião, trazermos esse assunto para ser discutido novamente. Tá bom? Um abraço e até a próxima.